Ela apareceu na fazenda de Leonardo Almeida numa manhã de verão, oferecendo-se para cuidar dos gêmeos recém-nascidos, que choravam dia e noite desde que a mãe morreu no parto. Era apenas um trabalho, uma necessidade desesperada de ambos os lados. Ele precisava de alguém para alimentar as crianças. Ela precisava de um teto e um propósito após perder tudo. Nenhum dos dois imaginava que aquele acordo simples se transformaria na história de amor mais inesperada que aquelas terras já testemunharam. O que começou como cuidado maternal se tornaria a cura de dois corações despedaçados, provando que o amor verdadeiro pode nascer dos lugares mais improváveis. Leonardo Almeida observava os gêmeos, Gabriel e Daniel, chorarem incessantemente em seus braços, sentindo-se completamente perdido e desesperado. Fernanda, sua esposa de 10 anos, havia morrido durante o parto há uma semana, deixando-o sozinho com duas criaturas frágeis que ele não sabia como cuidar. A parteira havia feito o que pôde, mas os bebês rejeitavam as mamadeiras improvisadas e pareciam definhar a cada dia que passava. Leonardo era um homem forte, acostumado a dominar a terra e o gado, mas diante daquelas duas vidas pequenas, sentia-se o mais incompetente dos homens. A fazenda, que sempre havia sido sua fonte de orgulho, começava a mostrar sinais de abandono. O gado ficava sem os cuidados adequados, as plantações amarelavam sob o sol inclemente e a casa, que antes era um lar, se transformara em um lugar de lamentos constantes. Leonardo mal dormia, mal comia, perdido entre fraldas mal amarradas e leite derramado que os bebês recusavam. Cada choro dos gêmeos era como uma punhalada em seu coração já destroçado, lembrando-o não apenas de sua incapacidade como pai, mas da ausência dolorosa de Fernanda. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Foi na quinta manhã de desespero que Leonardo viu uma figura se aproximando pela estrada de terra. Era uma mulher magra, de aproximadamente 26 anos, vestindo um vestido simples e desbotado, carregando uma pequena trouxa nas costas. Seus passos eram lentos e cansados, mas havia uma determinação peculiar em sua postura ereta. Havia algo na maneira como ela caminhava que chamou a atenção de Leonardo. Era o andar de alguém que também conhecia a dor, que também carregava um peso invisível nos ombros. Quando a mulher chegou ao portão da propriedade, ergueu o rosto e Leonardo pôde ver os olhos mais tristes e ao mesmo tempo mais determinados que já havia encontrado. Eram olhos que haviam chorado, que conheciam a perda, mas que ainda guardavam uma centelha de esperança. Senhor Leonardo Almeida, sua voz era suave, mas firme. Meu nome é Mariana Costa. Soube na cidade que o senhor está precisando de alguém para cuidar dos bebês. Leonardo desceu os degraus da varanda lentamente, estudando a mulher à sua frente com a desconfiança natural de quem havia perdido a fé na bondade do mundo. Ela parecia ter sua idade, talvez alguns anos mais nova, mas suas mãos mostravam calos de trabalho duro e havia linhas sutis de sofrimento marcadas ao redor de seus olhos. Era bonita de uma forma simples e natural, mas havia algo mais profundo nela que prendia a atenção. Uma tristeza que ecoava a sua própria. De onde você veio? Perguntou Leonardo, sua voz áspera pelo cansaço e pela dor. Da região central, respondeu Mariana, hesitando antes de continuar. Meu marido Carlos morreu em um acidente com cavalos há 6 meses. Perdi tudo que tinha lá. Ela engoliu em seco, preparando-se para a confissão mais difícil de sua vida. Senhor, eu também perdi meu bebê logo após o nascimento devido a uma febre devastadora que assolou nossa região. Ainda posso amamentar. Sei que seus filhos precisam, e eu preciso deles também.
A vulnerabilidade crua daquela confissão atingiu Leonardo como um raio. Ele podia ouvir Gabriel e Daniel chorando dentro de casa, um som que havia se tornado a trilha sonora constante de sua nova realidade sombria. Por um momento, viu em Mariana não apenas uma estranha oferecendo ajuda, mas alguém que entendia a perda, alguém que conhecia o gosto amargo da dor que ele estava engolindo todos os dias. Havia uma sinceridade em seus olhos que cortava através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Mas Leonardo havia aprendido a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. A vida havia lhe mostrado sua face mais cruel ao levar Fernanda, e ele não estava disposto a se entregar novamente à esperança apenas para ser destroçado mais uma vez. Contudo, os gritos incessantes dos gêmeos ecoavam pela manhã, lembrando-o de que não se tratava apenas de sua dor, mas da sobrevivência de duas vidas inocentes que dependiam completamente dele. Naquele momento, observando os olhos sinceros de Mariana Costa, Leonardo Almeida estava prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos eles, sem imaginar que estava abrindo a porta não apenas para uma babá, mas para a mulher que reconquistaria seu coração despedaçado. Leonardo fez um gesto em direção à casa, sua expressão ainda cautelosa. Entre, elas estão chorando há horas. Quando Mariana cruzou a soleira da porta, algo mudou no ar da casa. Ela seguiu o som dos choros até o quarto e, sem hesitar, pegou Gabriel nos braços. Em questão de segundos, os gritos desesperados se transformaram em suspiros satisfeitos. Leonardo observou do batente da porta, completamente surpreso. Havia uma semana que ele não via seus filhos tão calmos. Mariana embalava o bebê com uma naturalidade que parecia vir de algum lugar muito profundo em sua alma. Suas mãos se moviam com precisão e ternura, como se sempre soubessem exatamente o que fazer. Daniel, ainda no berço improvisado, parou de chorar apenas observando os movimentos suaves da mulher que acabara de chegar. "Como eles se chamam?" perguntou ela suavemente, sua voz carregada de uma emoção que Leonardo não conseguia decifrar. "Ainda não dei nomes", admitiu ele envergonhado. "Fernanda queria esperar para ver os rostos deles primeiro. Depois que ela morreu, eu simplesmente não consegui." A confissão saiu mais crua do que ele pretendia, revelando uma vulnerabilidade que havia tentado esconder até de si mesmo. Mariana assentiu com compreensão, sem julgamento em seus olhos. "Então esperaremos até você estar pronto", disse ela. E havia uma doçura naquelas palavras que fez algo se mover no peito de Leonardo. Naquela primeira noite, pela primeira vez desde a morte de Fernanda, Leonardo conseguiu dormir mais de 2 horas seguidas. Acordou no meio da madrugada com um silêncio estranho e encontrou Mariana na cadeira de balanço da sala, com Daniel no colo, cantarolando baixinho uma canção de ninar. A lua cheia entrava pela janela, banhando a cena em uma luz prateada que fazia tudo parecer um sonho. Por um momento, Leonardo permitiu-se imaginar que Fernanda ainda estava ali, que tudo havia sido apenas um pesadelo terrível. Mas quando Mariana ergueu os olhos e o viu parado na escada, a realidade voltou com força total. Havia uma intimidade estranha naquela cena compartilhada na escuridão, 2 desconhecidos, unidos pela perda, cuidando de 2 vidas frágeis, que representavam tanto esperança quanto lembrança dolorosa. "Desculpe se o acordei", sussurrou ela. "Não me acordou", respondeu Leonardo. "Não consigo dormir muito ultimamente." "Eu entendo", disse Mariana, voltando a embalar Daniel suavemente. "As noites são sempre as piores, não são? É quando os pensamentos vêm com mais força." Leonardo desceu alguns degraus, aproximando-se daquela mulher misteriosa que havia aparecido como uma resposta às suas orações desesperadas. "Obrigado", disse ele finalmente. "Por hoje. Por elas." Mariana apenas assentiu.
e Leonardo permaneceu ali mais alguns minutos, observando aquela cena que parecia restaurar um pouco de humanidade à sua casa. Enquanto voltava para seu quarto solitário, Leonardo não pôde evitar a sensação de que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquele dia. Mariana havia chegado como uma estranha necessária, mas havia algo em seus olhos tristes e suas mãos carinhosas que sugeria que ela poderia se tornar muito mais do que apenas alguém para cuidar de suas filhas. As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina silenciosa, mas confortável. Mariana cuidava dos gêmeos com uma dedicação que beirava a veneração, e eles floresciam sob seus cuidados. Durante o dia, Leonardo se refugiava no trabalho da fazenda, cuidando do gado e das plantações com uma intensidade renovada. Mas não conseguia ignorar a transformação que Mariana havia trazido para sua casa. Ela não apenas alimentava e cuidava das crianças, ela havia transformado aquele lugar em um lar novamente. Havia flores frescas nas mesas, o aroma de pão caseiro pela manhã e o som suave de cantigas que ela entoava enquanto trabalhava. Era como se a vida tivesse voltado gradualmente àquelas paredes que haviam conhecido apenas silêncio e luto, mas Leonardo lutava contra sentimentos contraditórios que cresciam dentro dele como plantas selvagens em solo fértil. Cada sorriso de Mariana quando ela via os gêmeos fazendo progressos, cada gesto carinhoso quando ela arrumava suas roupas ou preparava seu café exatamente do jeito que ele gostava, tudo isso mexia com algo em seu coração que ele havia jurado manter enterrado junto com Fernanda. Ele observava de longe, fascinado e aterrorizado pela maneira como Mariana havia se encaixado perfeitamente nos espaços vazios de sua vida, preenchendo-os sem forçar nada, como água encontrando rachaduras na pedra. Mariana também sentia a mudança sutil no ar entre eles, mas não ousava dar nome àquilo que crescia silenciosamente. Ela havia chegado quebrada, buscando apenas um propósito para continuar vivendo após perder tudo que amava. Cuidar de Gabriel e Daniel não era apenas um trabalho, era a cura que sua alma ferida precisava. Cada vez que ela os alimentava, cada sorriso pequeno que conseguia arrancar deles, cada noite tranquila que proporcionava a Leonardo, tudo isso preenchia o vazio devastador que a morte de seu próprio bebê havia deixado. Ela observava Leonardo trabalhar na fazenda através da janela da cozinha enquanto preparava as refeições. Havia uma força silenciosa nele que a atraía, uma gentileza escondida sob a dureza forjada pela dor. Quando ele voltava para casa no final do dia, cansado, mas visivelmente mais leve, desde que os gêmeos haviam parado de chorar constantemente, Mariana sentia algo se movimentar em seu peito, algo que ela não experimentava desde os primeiros dias de casamento com Carlos. Os gêmeos cresciam visivelmente sob os cuidados de Mariana. Gabriel se tornara mais ativo, movimentando os bracinhos quando a via se aproximar, enquanto Daniel desenvolvera um sorriso doce que aparecia sempre que ouvia sua voz. Leonardo os havia finalmente batizado com os nomes que escolhera em homenagem ao avô e ao irmão que morrera jovem. Mariana sugerira que talvez fosse hora de registrá-los oficialmente, e Leonardo concordara, grato por ter alguém para lembrá-lo dessas necessidades práticas que sua mente enlutada esquecia. Foi numa tarde especialmente tranquila, quando Mariana estava no jardim, com os gêmeos dormindo em um cobertor sob a sombra de uma árvore, que a paz foi brutalmente interrompida. O som de cavalos se aproximando fez Leonardo erguer a cabeça do trabalho no celeiro. 3 homens desceram de suas montarias com a arrogância típica daqueles acostumados a intimidar os mais fracos. O líder, um sujeito corpulento de barba mal cuidada e roupas sujas, caminhou em direção à casa como se fosse dono do lugar. "Está em casa, Mariana Costa!" gritou ele com voz áspera. "Temos assuntos pendentes que não podem mais esperar." Leonardo largou as ferramentas e veio rapidamente, suas botas batendo contra a terra seca.
Pelo vidro da janela, ele podia ver Mariana congelada de terror, uma das bebês em seus braços, o rosto pálido como papel. Havia algo na maneira como ela olhava para aqueles homens que fez Leonardo compreender imediatamente que eles representavam um perigo real. Posso ajudá-los? Leonardo se posicionou estrategicamente entre os visitantes e a porta da casa, sua postura mudando instintivamente para a de um homem pronto para lutar. O homem riu com desdém, seus olhos pequenos brilhando com malícia. Não é com você que temos negócios, fazendeiro. É com a viúva lá dentro. Ela deve dinheiro ao meu patrão e chegou a hora de pagar. Que tipo de dívida? Perguntou Leonardo, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Do tipo que se acumula quando um homem aposta mais do que tem em brigas de galo, respondeu o homem com um sorriso cruel. O marido dela perdeu muito dinheiro nas apostas antes de morrer. Alguém tem que pagar, e ela é tudo o que sobrou. Os outros dois homens riram de forma desagradável, e Leonardo sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Mariana apareceu na porta, o rosto pálido, mas determinado. Daniel dormia em seus braços, alheio ao perigo que pairava no ar. Já disse que não tenho dinheiro, Dorival, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Carlos morreu sem deixar nada. Trabalhei como costureira para pagar o que pude, mas não tenho mais nada. Dorival cuspiu no chão e deu um passo em direção a ela, fazendo Leonardo se mover instintivamente para bloquear seu caminho. Então você vai ter que encontrar outras maneiras de quitar a dívida, respondeu Dorival com um sorriso que fez Leonardo sentir vontade de quebrar seus dentes. Conheço alguns estabelecimentos na cidade onde uma mulher bonita como você pode ganhar dinheiro rapidamente. Trabalho noturno, se é que me entende. A sugestão obscena pairou no ar como fumaça tóxica, e Leonardo sentiu algo primitivo e violento despertar em seu peito. Se você está gostando desta história, deixe a sua curtida e me conta nos comentários. Você faria o que Leonardo está prestes a fazer nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. A ameaça era clara e repugnante. Leonardo podia ver o medo nos olhos de Mariana, mas também uma determinação feroz que o surpreendeu. Ela não era apenas uma vítima indefesa. Havia aço sob sua suavidade, uma força que estava apenas começando a reconhecer. Mas Leonardo não permitiria que esses homens a tocassem ou a levassem. Não importava o que isso custasse. Dorival havia cometido um erro fatal, ameaçar a única pessoa que havia trazido paz de volta à sua vida. E Leonardo Almeida estava prestes a mostrar que tipo de homem se tornava quando alguém ameaçava sua família. Saiam da minha propriedade, disse Leonardo, sua voz baixa, mas carregada de uma promessa mortal. Dorival riu, claramente subestimando o fazendeiro à sua frente. Ou o quê? Você vai nos expulsar? Os outros dois homens se posicionaram de forma ameaçadora, mas Leonardo não demonstrou medo. Em vez disso, havia uma calma perigosa em seus movimentos quando ele abriu ligeiramente o casaco, revelando o revólver que carregava na cintura. Sou um homem pacífico, disse Leonardo com uma frieza que fez Dorival recuar um passo. Mas antes de me estabelecer como fazendeiro, trabalhei para o xerife da região central, caçando bandidos e assassinos. Ainda me lembro muito bem de como usar isto. Ele tocou levemente o cabo da arma, e havia algo em seus olhos que fez os três homens compreenderem que ele não estava blefando. O silêncio se estendeu como uma corda esticada, prestes a se romper. Dorival estudou o rosto de Leonardo e obviamente não gostou do que viu ali. Havia uma frieza mortal nos olhos do fazendeiro, a promessa de violência que vinha de alguém que já havia matado antes, e não hesitaria em fazê-lo novamente para proteger o que considerava seu. Quanto ela deve? Perguntou Leonardo finalmente, sua mão ainda próxima à arma. 200 pesos, respondeu Dorival, tentando manter a bravata, mas claramente abalado. É muito dinheiro para um fazendeiro. Leonardo sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Para você, talvez. Para mim,
É o preço de manter minha família segura. Ele se dirigiu à casa e voltou momentos depois com uma bolsa de couro pesada. 300 pesos, disse, jogando a bolsa aos pés de Dorival. 50 a mais para garantir que vocês desapareçam para sempre e nunca mais incomodem Mariana ou pisem na minha terra. Dorival pesou a bolsa na mão, seus olhos brilhando com ganância. Era mais dinheiro do que esperava conseguir, e a presença ameaçadora de Leonardo o fazia querer estar o mais longe possível dali. Está bem, murmurou finalmente. A dívida está quitada. Não voltaremos mais. Mas antes de partir, ele olhou para Mariana com um sorriso malicioso. Só por curiosidade, viúva, como conseguiu um protetor tão generoso assim? Leonardo deu um passo à frente, sua mão voltando ao revólver. Porque ela é minha família agora, e eu protejo o que é meu. A declaração surpreendeu até mesmo a ele próprio. Não havia planejado dizer aquilo, mas as palavras saíram carregadas de uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Dorival e seus homens montaram rapidamente e partiram, deixando apenas o eco de cascos de cavalo e uma nuvem de poeira na estrada. Se você está gostando dessa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Depois que os homens partiram, Leonardo guardou a arma e se virou para Mariana. Ela estava tremendo, Daniel ainda dormindo pacificamente em seus braços, alheio ao perigo que havia pairado no ar. Gabriel havia acordado e choramingava suavemente, sentindo a tensão mesmo sem compreendê-la. Entre, disse Leonardo suavemente, sua voz voltando ao tom gentil que ela havia aprendido a conhecer. Na cozinha, Mariana desabou em uma cadeira, as lágrimas finalmente caindo. Não sabia que eles me haviam encontrado, sussurrou. Pensei que estava segura aqui, longe de tudo. Leonardo se aproximou, lutando contra o impulso de consolá-la fisicamente. Por que não me contou sobre isso antes? Perguntou, sua voz mais preocupada do que zangada. Porque sabia que você me mandaria embora, respondeu ela, erguendo os olhos vermelhos de choro. E eu não tenho mais para onde ir, Sr. Leonardo. Essas crianças, elas se tornaram minha razão de viver. Não posso perdê-las também. A confissão crua deixou Leonardo sem palavras. Ele podia ver a verdade nua nos olhos de Mariana. Ela não estava ali apenas por trabalho ou abrigo. Ela estava ali porque cuidar daquelas crianças preenchia o buraco devastador deixado pela perda de seu próprio filho. 300 pesos é muito dinheiro, disse ela finalmente. Como vou retribuir isso? Leonardo se virou para a janela, observando sua terra, seus animais, a vida que havia construído ao lado de Fernanda. Você já retribuiu, disse ele sem olhar para ela. Você trouxe paz para meus filhos e para minha casa. Isso não tem preço. Mas havia mais do que isso, e ambos sabiam. Havia algo crescendo entre eles que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Naquela noite, depois que Mariana se retirou para seu quarto com os gêmeos, Leonardo se sentou na varanda com uma garrafa de uísque e seus pensamentos tumultuados. Fernanda havia sido sua esposa, sua parceira, sua única razão de existir. Quando ela morreu, ele havia enterrado seu coração junto com seu corpo. Mas Mariana era diferente. Ela não tentava substituir Fernanda ou fazer com que ele esquecesse seu luto. Em vez disso, ela havia se encaixado nos espaços vazios de sua vida como água, preenchendo-os suavemente, sem forçar nada. E agora ela estava em perigo novamente, e ele havia descoberto que faria qualquer coisa para protegê-la. Qualquer coisa. Enquanto Leonardo bebia seu uísque na varanda, refletindo sobre o que havia acontecido, não percebeu que Mariana observava pela janela do quarto. Ela havia colocado os gêmeos para dormir, mas o sono não vinha para ela. A maneira como Leonardo havia se posicionado entre ela e Dorival, a frieza mortal em seus olhos quando ameaçou os cobradores,
o dinheiro que gastou sem hesitar para protegê-la, tudo isso mexia com algo profundo em seu coração que ela pensava estar morto desde a perda de Carlos e do bebê. Carlos havia sido um bom homem, mas fraco. Quando os problemas chegavam, ele fugia para a bebida e o jogo, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências. Leonardo era diferente. Havia uma força silenciosa nele, uma presença protetora que a fazia sentir-se segura pela primeira vez em muito tempo. Mas Mariana lutava contra esses sentimentos, convencida de que era uma traição à memória de seu marido morto, e uma presunção imaginar que um homem como Leonardo pudesse vê-la como algo mais do que uma simples cuidadora. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Leonardo parecia mais atento à presença de Mariana, perguntando sobre seu bem-estar, elogiando a comida que ela preparava, observando discretamente a maneira carinhosa como ela cuidava dos gêmeos. Mariana, por sua vez, começou a se arrumar um pouco mais, prendendo os cabelos de forma diferente, usando o único vestido bom que possuía nos domingos, sorrindo mais frequentemente quando o via chegar do trabalho. Gabriel e Daniel floresciam sob os cuidados constantes de Mariana. Eles haviam ganhado peso. Suas bochechas estavam rosadas e saudáveis e começavam a mostrar personalidades distintas. Gabriel era mais ativo e curioso, sempre movimentando os bracinhos quando via movimento, enquanto Daniel era mais calmo e contemplativo, observando tudo com olhos grandes e sérios. Mariana conversava com eles constantemente, contando histórias, cantando canções, e eles respondiam com sorrisos e sons que faziam o coração dela transbordar de alegria. Foi durante uma tarde de domingo, quando Mariana estava no jardim, com os gêmeos brincando em um cobertor, enquanto ela costurava, que Leonardo se aproximou e se sentou ao lado dela. "Eles estão ficando grandes", disse ele, observando Gabriel tentar alcançar um brinquedo de madeira que ele mesmo havia esculpido. "Sim", respondeu Mariana sorrindo. "Logo vão estar engatinhando por toda a casa, causando travessuras." "Mariana", disse Leonardo de repente, sua voz mais séria. "Preciso perguntar uma coisa." Ela ergueu os olhos da costura, seu coração acelerando inexplicavelmente. "O que aconteceu ontem me fez pensar. Você já pensou em se casar novamente?" A pergunta caiu entre eles como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas que se espalharam em círculos concêntricos. Mariana sentiu o rosto esquentar, suas mãos tremendo ligeiramente. Por que está perguntando isso?" Leonardo olhou para os gêmeos, depois para ela, lutando para encontrar as palavras certas. "Porque você trouxe vida de volta para esta casa. Porque meus filhos te amam como se você fosse mãe deles. E porque eu..." Ele parou, engolindo em seco. "Porque eu comecei a sentir coisas que pensei que nunca mais sentiria." O coração de Mariana batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "Leonardo, eu não sei se devo..." Ele se inclinou para mais perto, sua voz baixa e sincera. "Não estou pedindo para você esquecer Carlos, assim como eu nunca vou esquecer Fernanda. Mas talvez possamos construir algo novo juntos. Algo que honre o que perdemos, mas que nos permita ser felizes novamente." Daniel começou a chorar suavemente, interrompendo o momento. Mariana o pegou no colo, usando a distração para organizar seus pensamentos tumultuados. Leonardo esperou pacientemente, observando a naturalidade com que ela consolava o bebê. "Você tem certeza de que é isso que quer?" perguntou ela finalmente. "Ou está apenas sendo gentil porque se sente grato?" "Tenho certeza", respondeu Leonardo sem hesitação. "Estes últimos meses, vendo você cuidar deles, vendo como você transformou nossa casa em um lar novamente, observando sua força quando enfrentou Dorival. Mariana, você não é apenas a babá dos meus filhos.
Você se tornou parte da nossa família e eu gostaria que fosse oficialmente. Mariana olhou para Gabriel, que havia adormecido no cobertor, depois para Daniel, que agora estava calmo em seus braços, e finalmente para Leonardo. Via sinceridade em seus olhos, mas também vulnerabilidade. Ele estava se abrindo para ela da mesma forma que ela havia se aberto para ele naquele primeiro dia. Sim, sussurrou ela finalmente. Sim, eu quero me casar com você. Leonardo sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela havia visto desde que chegara à fazenda. Ele se inclinou e beijou sua testa suavemente, um beijo casto, mas carregado de promessas. Vamos fazer isso da forma certa, disse ele. Falar com o padre Sebastião, ter uma cerimônia pequena, mas digna. Mariana assentiu. Lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Pela primeira vez desde que perdeu tudo, ela ousava acreditar que poderia ser feliz novamente. Mas nenhum dos dois imaginava que sua felicidade recém-descoberta logo seria testada pela própria comunidade que deveria apoiá-los. A notícia do noivado entre Leonardo e Mariana se espalhou pela pequena comunidade como fogo em palha seca. Em questão de dias, línguas maliciosas começaram a murmurar pelos cantos, criando especulações e julgamentos que chegaram aos ouvidos das pessoas mais influentes da região. Dona Benedita, esposa do comerciante local e autoproclamada guardiã da moralidade comunitária, decidiu que algo precisava ser feito para proteger os bons costumes que ela acreditava representar. Foi numa tarde de domingo, logo após o culto, que a delegação apareceu na fazenda de Leonardo. Padre Sebastião caminhava à frente, seu rosto sério e solene, seguido por Dona Benedita e duas outras matronas da comunidade, todas vestidas de preto como se fossem a um funeral. Leonardo as recebeu na varanda, imediatamente desconfiado. Visitas inesperadas depois da missa raramente traziam boas notícias. Senhor Leonardo, começou o padre Sebastião com seu tom mais grave. Precisamos conversar sobre a situação que se desenvolveu em sua casa. Leonardo cruzou os braços, sua postura se enrijecendo. Que situação, padre? Dona Benedita se adiantou, seus olhos pequenos brilhando com uma indignação mal disfarçada. A situação dessa mulher vivendo aqui sem estar casada com você. Isso está causando escândalo na comunidade. Escândalo! Leonardo sentiu a raiva começar a ferver em suas veias. Uma mulher cuidando de duas crianças órfãs de mãe é escândalo. A segunda mulher, Dona Carmen, balançou a cabeça com desaprovação. Senhor Leonardo, o senhor sabe muito bem do que estamos falando. Uma mulher jovem, um homem viúvo, duas crianças pequenas. As pessoas estão comentando sobre a natureza inadequada dessa convivência. Do interior da casa, o som dos gêmeos brincando com Mariana chegava até a varanda, um contraste doce e inocente com a atmosfera tensa que havia se estabelecido. Minha convivência com Mariana é completamente apropriada, disse Leonardo, lutando para manter a voz controlada. Ela cuida das crianças durante o dia e dorme em um quarto separado à noite. Não há nada de inadequado nisso. Mas as aparências, meu filho, interveniu o padre Sebastião com falsa paternidade. Você deve compreender que as aparências são importantes para uma comunidade cristã. As pessoas veem uma mulher jovem e atraente vivendo na casa de um viúvo e, bem, a imaginação humana é frágil diante da tentação. Leonardo riu com amargura. Então o problema não é o que estamos fazendo, mas o que as pessoas imaginam que estamos fazendo. Dona Benedita bufou indignada. Não seja insolente, senhor. Estamos tentando proteger sua reputação e a das suas filhas. Uma casa decente precisa de uma estrutura adequada, especialmente quando há crianças pequenas envolvidas. O padre Sebastião assentiu gravemente. Exatamente. Por isso viemos propor uma solução simples e cristã para essa situação. Que solução? Perguntou Leonardo, embora já soubesse qual seria a resposta.
Ou você se casa imediatamente com a mulher, dando-lhe um nome respeitável e regularizando a situação aos olhos de Deus e da comunidade, disse o padre. Ou ela precisa deixar sua casa e procurar outro lugar para viver. Não podemos permitir que esse arranjo continue causando comentários. As palavras atingiram Leonardo como um soco no estômago. Casamento. Ele havia pensado sobre isso. Havia até mesmo conversado com Mariana sobre a possibilidade, mas ser forçado a isso por pressão social era completamente diferente. E se eu me recusar a fazer qualquer uma dessas coisas? Perguntou, sua voz perigosamente baixa. As três mulheres trocaram olhares significativos antes de Dona Carmen responder. Então, teremos que considerar se você está fornecendo um ambiente moralmente apropriado para criar duas meninas pequenas. O juiz da comarca é primo do meu marido e ele leva questões de moralidade pública muito a sério. A ameaça era clara e brutal. Case-se ou perca as filhas. Naquele momento, Mariana apareceu na porta com Gabriel no colo, Daniel brincando a seus pés. Ela havia ouvido vozes alteradas e viera verificar se estava tudo bem. Seu rosto empalideceu quando viu a delegação e compreendeu a natureza da visita. Talvez eu devesse mesmo ir embora, disse ela com voz trêmula, lutando para manter a compostura na frente das crianças. Não, disse Leonardo imediatamente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Ele olhou para Mariana. Realmente a viu. A mulher que havia chegado quebrada e desesperada, mas que se tornara sua âncora, sua paz, sua esperança de que talvez ainda fosse possível ser feliz. As palavras saíram antes que pudesse se impedir. Mariana Costa, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel balbuciou alegremente, alheio à tensão que pairava no ar. Mariana olhava para Leonardo com olhos arregalados de choque e emoção. Você tem certeza? Sussurrou ela. Tenho certeza de que não quero que você vá embora, respondeu Leonardo, aproximando-se e tomando sua mão livre. Tenho certeza de que minhas filhas precisam de você, e tenho certeza de que eu também preciso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Sim, disse ela suavemente. Sim, eu quero me casar com você. O padre Sebastião pigarreou, claramente surpreso com o rumo dos acontecimentos. Bem, então podemos realizar a cerimônia na próxima semana? Leonardo olhou para o padre com determinação férrea. Não, agora, hoje. Se vocês estão tão preocupados com o que as pessoas vão falar, então vamos resolver isso imediatamente. As mulheres da comunidade pareciam chocadas com a rapidez dos eventos. Dona Benedita tentou intervir. Mas, senhor Leonardo, uma cerimônia precisa de preparação, de convites, de... Padre, interrompeu Leonardo, olhando diretamente para Sebastião. O senhor pode oficiar uma cerimônia agora ou não? O padre hesitou, claramente não esperando que sua pressão resultasse em um casamento imediato. Tecnicamente, sim, admitiu o padre Sebastião lentamente. Se é isso que vocês realmente querem, posso oficializar a cerimônia aqui mesmo. Mas, então é isso que queremos, disse Leonardo firmemente. Mariana, ainda com Gabriel no colo, assentiu com determinação. Havia lágrimas em seus olhos, mas também uma luz que Leonardo não via desde que ela chegara à fazenda. 2 horas depois, no jardim onde Mariana havia plantado flores nos últimos meses, aconteceu o casamento mais simples e talvez mais significativo que aquela terra já havia presenciado. Leonardo vestia sua melhor camisa branca e calças escuras, enquanto Mariana usava seu único vestido bom, de cor azul claro, que realçava seus olhos e fazia sua pele parecer luminosa. Ela havia soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves sobre os ombros.
As únicas testemunhas foram as visitantes relutantes da comunidade e os gêmeos que Gabriel no colo de Dona Carmen, que havia se oferecido com má vontade, e Daniel nos braços de uma das outras mulheres. Não havia anéis caros, flores elaboradas ou festa suntuosa. Apenas duas pessoas feridas que haviam encontrado cura uma na outra, prometendo construir uma vida juntos sob o olhar de Deus e das montanhas que cercavam a propriedade. O padre Sebastião conduziu a cerimônia com solenidade, embora fosse evidente que ele não esperava que sua intervenção resultasse em um casamento tão imediato. Quando chegou o momento dos votos, Leonardo olhou profundamente nos olhos de Mariana e disse: "Prometo cuidar de você como você cuidou de nós, honrar sua força como você honrou nossa dor, e construir um futuro onde o amor possa crescer sobre as fundações do que perdemos." Mariana, com a voz embargada de emoção, respondeu: "Prometo amar suas filhas como minhas próprias, respeitar a memória daqueles que partiram e caminhar ao seu lado, construindo uma família baseada no cuidado, na compreensão e na esperança de dias melhores." Quando o padre pronunciou as palavras finais e declarou-os marido e mulher, Leonardo beijou Mariana suavemente. Um beijo que selava não apenas um compromisso legal, mas uma promessa de recomeço. As visitantes partiram rapidamente após a cerimônia, claramente desapontadas por não ter mais motivos para fofoca. Dona Benedita murmurou algo sobre precipitação e falta de planejamento adequado, mas suas palavras se perderam no vento da tarde. Quando ficaram sozinhos, Leonardo e Mariana se sentaram na varanda, observando o pôr do sol, com Gabriel e Daniel brincando tranquilamente entre eles. "Você se arrepende?" perguntou Mariana timidamente, ainda processando a rapidez com que suas vidas haviam mudado. Leonardo olhou para ela, depois para as filhas que agora eram oficialmente dela também, depois para a casa que havia se tornado um lar verdadeiro. "Do casamento, não", respondeu ele com honestidade, "mas preciso ser sincero com você sobre algo importante." Mariana sentiu o coração acelerar, temendo o que ele poderia dizer. "Ainda amo Fernanda", continuou Leonardo, sua voz suave, mas firme. "A dor da perda dela ainda está muito presente em mim, e não sei quando ou se isso vai mudar completamente." Mariana assentiu com compreensão, sem mágoa em seus olhos. "Eu sei, e ainda amo Carlos, apesar de todos os problemas que tivemos. Mas isso não significa que não possamos construir algo novo juntos, não é?" "Algo novo", repetiu Leonardo, saboreando as palavras. "Algo nosso." Eles permaneceram em silêncio confortável por alguns minutos, observando as cores do céu mudarem do dourado para o rosa, depois para o púrpura profundo. Gabriel adormeceu no colo de Mariana, enquanto Daniel brincava silenciosamente com um pequeno brinquedo de madeira que Leonardo havia esculpido. Naquela noite, eles dormiram em quartos separados, respeitando o tempo que ambos precisavam para processar a nova realidade de que agora eram marido e mulher. Mas pela primeira vez desde que Mariana chegara à fazenda, nenhum dos dois ficou acordado lutando contra pesadelos ou arrependimentos. Havia uma paz estranha, mas reconfortante em saber que não estavam mais sozinhos, que haviam encontrado companheirismo na jornada de cura e reconstrução. Leonardo deitou em sua cama, ouvindo os sons suaves da casa, o respirar tranquilo dos gêmeos no quarto ao lado, os movimentos discretos de Mariana se preparando para dormir, o crepitar suave da madeira esfriando nas paredes. Pela primeira vez, desde a morte de Fernanda, a casa não parecia vazia. Estava cheia de vida, de propósito, de futuro. E embora seu coração ainda carregasse a dor da perda, ele começava a vislumbrar a possibilidade de que talvez pudesse ser feliz novamente, de uma forma diferente, mas real.
Os meses que se seguiram ao casamento trouxeram uma transformação gradual, mas profunda na vida de todos. Leonardo e Mariana desenvolveram uma rotina harmoniosa, trabalhando juntos nos cuidados das crianças e da fazenda. Ela se ocupava da casa, do jardim e dos gêmeos durante o dia, enquanto ele cuidava do gado e das plantações. Mas as noites se tornaram momentos especiais, quando se sentavam na varanda compartilhando histórias, planos e, gradualmente, sentimentos mais profundos. Gabriel e Daniel cresciam visivelmente sob os cuidados amorosos de Mariana. Aos 6 meses, já se sentavam sozinhos e balbuciavam constantemente, respondendo com sorrisos radiantes sempre que viam seus pais. Mariana havia se tornado completamente mamãe para eles, e Leonardo observava com emoção crescente a naturalidade com que ela assumiu esse papel. Não havia diferença entre o amor que ela demonstrava pelos gêmeos e o que uma mãe biológica sentiria. A fazenda prosperou sob os cuidados combinados do casal. Leonardo trabalhava com energia renovada, sabendo que voltaria para casa para encontrar uma família que o esperava. Mariana transformou a propriedade com seu toque feminino. Jardins floridos, cortinas novas, o aroma constante de pão caseiro e ensopados saborosos. Vizinhos que antes sussurravam com desaprovação, agora comentavam sobre como a fazenda dos Almeida havia se tornado a mais próspera e acolhedora da região. Lentamente, muito lentamente, Leonardo e Mariana começaram a se aproximar emocionalmente. Conversas na varanda se estendiam até tarde da noite. Olhares se demoravam um pouco mais. Sorrisos se tornaram mais frequentes e espontâneos. Eles descobriram que compartilhavam o mesmo senso de humor, valores similares sobre família e trabalho, e uma compreensão mútua sobre dor e recuperação que nenhum deles havia encontrado em outra pessoa. Foi numa noite de primavera, quase um ano após o casamento, que a barreira final entre eles finalmente se desfez. Os gêmeos haviam adormecido cedo e eles estavam na varanda, observando as estrelas, quando Mariana começou a chorar silenciosamente. — O que foi? — perguntou Leonardo, preocupado. — Às vezes ainda sinto como se estivesse traindo a memória de Carlos, sussurrou ela. Como se amar você significasse que eu não o amei o suficiente. Leonardo se aproximou e, pela primeira vez desde o casamento, a abraçou completamente. Eu entendo, disse ele suavemente. Eu sinto a mesma coisa em relação a Fernanda. Mas uma pessoa sábia me disse uma vez que o coração humano tem capacidade infinita para amar. Amar você não diminui o que senti por ela. Apenas prova que ainda sou capaz de amar. Mariana se aconchegou em seus braços, sentindo-se segura e compreendida de uma forma que nunca havia experimentado. Leonardo, sussurrou ela contra seu peito, eu te amo. Não como amei Carlos, mas de uma forma nova, madura, construída sobre compreensão e respeito. Ele inclinou o rosto para baixo, olhando nos olhos da mulher que havia se tornado sua âncora. E eu amo você, Mariana Almeida, disse ele, mais do que pensei que seria possível amar novamente. Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo profundo e demorado que selou não apenas uma declaração de amor, mas a aceitação de que haviam construído algo belo sobre as fundações da dor. 2 anos depois, a Fazenda Almeida era conhecida em toda a região como um exemplo de prosperidade e felicidade familiar. Gabriel e Daniel, agora com quase 3 anos, corriam pelo jardim chamando Mariana de mamãe, com naturalidade absoluta. Eles não tinham memórias de Fernanda, mas Leonardo havia criado um pequeno altar com a foto dela no quarto, explicando-lhes que ela foi a primeira mamãe que os amou, mas que agora Mariana era quem cuidava deles. Leonardo e Mariana trabalhavam lado a lado no jardim numa tarde dourada, quando ela lhe deu a notícia que mudaria suas vidas mais uma vez. Leonardo, disse ela,
tocando suavemente sua mão suja de terra. Vamos ter um bebê. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi como o nascer do sol, lento, caloroso e absolutamente radiante. Tem certeza? Perguntou ele, mal conseguindo acreditar. Absoluta, respondeu ela, rindo através das lágrimas de felicidade. Eles se abraçaram no meio do jardim de girassóis que Mariana havia plantado. Flores que sempre se voltavam para o sol, exatamente como duas almas feridas que haviam aprendido a encontrar luz uma na outra. Gabriel e Daniel correram para eles, pedindo para participar do abraço, sem saber que logo teriam um irmãozinho ou irmãzinha para amar. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas, pintando o céu com tons de ouro e rosa, a família Almeida se estabeleceu em uma paz que duraria por muitos anos vindouros. Leonardo olhou para Mariana, para os gêmeos que cresciam fortes e felizes, e para a nova vida que se desenvolvia em seu ventre, e soube que havia encontrado não apenas a felicidade, mas um tipo de amor mais profundo e maduro do que qualquer coisa que havia conhecido antes. Um amor construído sobre perda, fortalecido pela adversidade e que floresceria através das gerações futuras. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a capacidade humana de recomeçar. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.